Salve, salve, querido e querido ouvinte! Está começando mais uma resenha do canal Mais 3. Quem vos fala é Marcelo Lobo e estarei guiando aqui essa resenha pelos próximos minutos. Estamos gravando numa segunda-feira, às 10h44 da noite. Problemas técnicos, era para ter começado mais cedo a gravação. Hoje é dia 2 de maio. Comigo, o homem dos comentários, Eric Giantini. Boa noite, Eric. Fala Marcelão, boa noite, tudo bem? Salve, salve, fãs e torcedores e torcedoras malucos por futebol, sejam todos muito beinvindos a mais uma resenha. Só fazer uma primeira correção aqui ao nosso host. 2 de junho, meu amigo, 2 de junho, que o tempo urge. Falei o quê? Eu falei o Você quê? falou 2 de maio. Eu falei 2 de maio, caramba, não, o tempo Ah, passa. 2 de junho, então, perdão, gente, 2 de junho. Obrigado. Boa. Então, Eric, temos assunto hoje, hein? Quero ver, vai ser um desafio fazer caber nos 45 minutos que a gente se propõe, né? Mas aí, o que temos para hoje aqui, Eric? Vamos falar um pouquinho do saldão dos times brasileiros até o momento, né? Quem que foi bem, quem que tá mal, nessa parada aí, nessas férias de Mundial, que a maioria dos times brasileiros vai ter. Vamos falar, claro, da convocação do Ancelotti. Agora não vamos falar bem da convocação, né? Já é um aquecimento para o jogo que vem por aí, né? Estou animado. Spoiler que eu tô animado. E por fim, para fechar, falar um pouquinho dessa final da Champions League, do passeio que tivemos pelo estádio de Munique. Bora lá? bora lá, meu amigo. Só a nata, hein? Só assunto bom. Assunto bom. É isso. Boa. Eric, começando pela nossa nova tradição de passar pelos gols nos acréscimos da rodada, começando pelo Campeonato Brasileiro. Sinto lhe informar, mas não tivemos gol nos acréscimos, Eric. Acredita nisso, cara? Nem do primeiro tempo, nem do segundo. Pensei, pô, não, talvez no primeiro tempo teve algum. Nada, meu amigo, nada. Então o episódio acabou por aqui, né? É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar. Não, brincadeira. A gente dá uma roubada aqui, né? Então, eu vou citar aqui três menções honrosas. A primeira, acho que você não vai gostar muito, Eric. Luciano, aos 85, 2-1 Bahia no São Paulo, né? Deu uma diminuída ali. Arthur, 1-0 no Santos, né? Na Vila Belmiro, depois da expulsão do Neymar. Arthur aos 86 minutos. Um belo chutamento. E Alan também. Foi um gol que não mudou o placar, né? 2-1 Cruzeiro. O Alan fez o gol do Palmeiras ali nos minutos finais. Mais um menino do Palmeiras, né? Esse eu confesso que eu não conhecia quando eu vi. Falei, eu não sei quem é. Mas enfim, esses foram os gols dos acréscimos, Ed. Bora para nossa resenha, então? Bora, bora, meu amigo. Esses gols aí que não foram tão no acréscimo assim, não trouxeram tanta emoção para a rodada, né? Não trouxeram, é isso. Boa. Então, Eric, não vai dar para falar de todo mundo, né? Não vai dar para falar de todos os times, né? Vamos fazer um recorte aqui dos 12 grandes. Sinto muito para você que é torcedor de outro time, a gente fica devendo por hoje. E assim, mesmo os grandes, vai ter uns ali que a gente vai passar bem rapidinho, né? Porque senão não batemos o tempo. Começando então, Eric, pelo Galo, né? Vamos de ordem alfabética, né? Atlético Mineiro. O Galo termina agora na parada eu ia falar data FIFA, né? Mas é data FIFA barra Mundial, classificado para os playoffs da Sul-Americana. O Galo que pega agora o Bucaramanga, que vem dos playoffs da Libertadores, né? Tá na Copa do Brasil, pega o Flamengo e termina em oitavo no Campeonato Brasileiro com 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Qual o saudão do Galo para você, Eric? Te surpreendeu? Era o que esperava? Decepcionou? Ah, Marcelo, acho que muito do que a gente falava ali nos primeiros episódios, né? O Galo ainda não estava se encontrando e eu sinto que tá indo meio que nesses trancos e barrancos, né? É um time que tem um elenco muito vasto, mas ainda não tem desempenhado um bom futebol.
tá aqui como prova o meu cartola, né? Toda vez eu coloco os caras do Galo e só me lasco. Eu Mas já desisti, assim, cara. na Eu não pior das coloco ninguém no Galo. hipóteses, já tá na parte de cima da tabela, né, cara? No ruim, segue ali na bagunça, naquela parte da tabela que é a classificação não culposa, né? Se sobrar uma vaguinha, o time entra. Então, o saldo do Galo, por enquanto, nesse primeiro recorde de temporada é decepcionante, né? Mas um time que tem Hulk, Rony, e o poder aquisitivo ali da MRV não dá para descartar tão cedo assim na temporada. Perfeito, sou totalmente de acordo. Só para passar por isso, o Galo que venceu o Ceará por 1-0 ali. Boa vitória, né? Vozão que vem fazendo um bom campeonato aí também até o momento. Perfeito. E aí, Eric, Copa do Brasil, acho que passa do Flamengo? Igual Cara, sua projeção, né, torcedor? Então, assim, às vezes sim. vai que machuca todo mundo do Flamengo na data FIFA, o Flamengo chega todo desmontado, não sabemos, o jogo está longe, então a gente está pegando o recorte de agora, né? Então, com o que temos hoje, Eric? Galo e Flamengo na Copa do Brasil. Cara, Flamengo muito favorito aqui, ao meu ver, apesar do elenco muito forte do Galo, mas o Flamengo é favorito, meu amigo. Você acha que vem surpresa por aí? Difícil, cara. Acho difícil. Também coloco o Flamengo como favorito. Na Sula, eu já acho que o Galo tem um caminho ali que dá para sonhar com uma final. Ó, eu tô vendo aqui Bucaramanga, um time aqui que eu não conheço, vou ficar devendo. Cienciano, Bolívar e Palestino. E aí são os times do lado da chave do Galo aqui. Dá para sonhar com a semifinal ali, Eric. Dá pra sonhar. O Cienciano que era do grupo do próprio Atlético Mineiro, né? Na fase ali de grupos, mas a Sul-Americana, como foi aqui para quase todos os times brasileiros, quase que uma exposição em público, né? O desempenho não foi como todo mundo imaginava, que os brasileiros passariam o carro, mas acho que o Galo tem um caminho muito bom aqui na Sul-Americana. Aí é ver, né, Marcelão, ali o confronto entre datas, né? E se a Copa do Brasil se resolver primeiro, o Galo pode dar a devida atenção que a Sul-Americana merece e aí começar a postular como um candidato forte aqui, cara. Perfeito. Passando agora para o nosso próximo time, o Botafogo. Não, não errei, né? Não, acho que não. Botafogo, então. O Botafogo, Eric, termina o campeonato em nono. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos, né? Vai ter agora na quarta-feira Botafogo e Ceará. Se eu não me engano, é um jogo no Rio. Então, o Botafogo, até o momento, em 10 jogos, tem 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Está classificado das competições. Na Copa do Brasil, pega o Red Bull Bragantino, primeiro jogo no Rio, segundo em Bragança Paulista. E na Libertadores, vai pegar a LDU, altitude na volta. Encerra lá em Quito, naquela altitude gostosa. O Botafogo vem se encontrando, né, Eric? Começou mal, mas vem se encontrando, né? Você faz a piadinha da LDU? Adorei, adorei. Cara, o Botafogo, Marcelão, acho que a gente tem aqui muito fresco na memória os nossos primeiros recortes aqui no canal. Você mencionou que estava um clima estranho ali em General Severiano, né? Tudo mais. Eu falei, ô louco, mas será, Marcelão? E aí o Renato Paiva, dedo do meio vai, dedo do meio vem, acabou encontrando ali seus 11, seus 11 jogadores iniciais melhor preparados, né? E o Botafogo vem numa crescente, cara. Tem vencido jogos que são para vencer, ou seja, é muito importante ali nos pontos corridos você não desperdiçar pontos contra um Santos que tá brigando ali na zona de baixamento, contra esses times mais ou menos, né? Ainda dá uma enrolada ali nos times de cima. Então tem se mantido próximo ali, igual o Galo, mas eu vejo num aspecto diferente, né? Já numa crescente maior.
podendo ali, depois da janela de transferência, estar com um elenco ainda melhor. E o Galo, não, desculpa, gente. O Botafogo aqui vem para complicar bastante a vida ali nas Copas de alguns certos alguém. Então, essa primeiro recorte de temporada aqui do Botafogo, eu entendo que se encerra, meu amigo, de uma maneira até que positiva em relação ao que começou, né? Abrindo mão ali de 3 títulos e tudo mais. Então, um fogão tá numa crescente, cara. Eu concordo, cara. Eu acho que a projeção é boa, né? Talvez se tivesse começado bem, tivesse pipocando agora, o sentimento seria pior, né? Atualmente o sentimento é bom mesmo. Deu uma encaixada no time ali, né? O Arthur começou a jogar muita bola, né, cara? Arthur jogou. Eu nem lembrava que o Arthur era tão bom assim, eu confesso pra você. Eu não tinha a memória do Arthur ser tão bom de bola. Na época do Eu Bragantino acho eu lembrava bem. que no Palmeiras ele não performa tão bem, né? Se eu não me engano, né? Acho que ele Não, era mais um ali, né? é que no Palmeiras ele teoricamente nem fica também, né, cara? Acho que ele ficou meia temporada, as 2 vezes que ele passou. E aí acabou sendo vendido. Ai, vendo. Acho que o único ponto de atenção, Eric, é essa janela aí, né, cara? O Igor Jesus parece que já está de malas prontas para Nottingham, né? O Nottingham Forest. Confesso que gostei, cara. Nottingham é um time simpático, né? Torci para os caras ir para Champions, não rolou, mas vai jogar competição europeia, né? Então fiquei feliz pelo Igor Jesus. Acho que é um time bom para ele ir. E será titular, né? Porque o Chris Wood, o atacante, se eu não me engano, né? O Igor Jesus é bem melhor que o Chris Wood, né? Mas aí fica esse ponto de atenção, né? Perdeu o seu principal atacante e um dos principais jogadores do time, né? Vamos ver como vai ser essa reposição. O Nottingham Forest, até onde tinha visto ali com notícias do GE, tinha feito uma faxina aqui no Botafogo, né? Estavam interessados no Cuiabano também, no Igor Jesus, e até no Jair, que acabou de chegar do Santos, né? Um garoto muito promissor. E aí teria essa reformulação ali no elenco, dado que, já misturando os assuntos, o Nottingham Forest vai se fazer de muitos brasileiros, né? Murilo está sendo visado aí por muitos times europeus, Deve ser o mesmo. próprio Danilo está de saída para o Lyon, então vai abrir bastante vaga estrangeira ali. E aí o Botafogo tem essa faca de 2 gumes, né, cara? Ainda mais participando de um grupo tão ativo no futebol como o Eagles. É, Vem muitos jogadores, como vai vir o Montoro, como vai vir o zagueiro do Krasnodar, mas também se desfaz muito de jogadores até que muito rápido, né? Perdendo aquele pouco encanto do futebol de criar um ídolo, né? Porque em 6 meses não dá para se criar um ídolo. Até dá, né? Amoroso, né? Luiz Henrique aí, mas não é aquele ídolo de paixão que a gente pega gosto e trata como se fosse da família, né? Mas, cara, esse primeiro recorte do Botafogo melhorou, mas o Mundial de Clubes vai impactar bastante aqui no restante da temporada do Glorioso, Marcelão. Perfeito. Só uma leve colaboração com relação ao ídolo. Cara, eu tenho uma parada que os maiores ídolos do meu time estão uns caras que pegaram o filé e o osso, tá ligado? Isso me encanta no futebol. Quando o cara, tipo, na fase ruim, naquela fase horrível, o cara ainda estava ali e ainda fez alguma coisa. Porra, isso tem um valor para mim absurdo, depende da situação, mais até que o título. Tem os caras que ganharam o título e eu nem ligo tanto, mas tem uns caras que estavam ali na época de vacas magras que eu amo de paixão. Mas é isso. Vamos, sigamos aqui. Agora passando para o cabuloso, né, Eric? Que eu diria que é a grande surpresa, né? Acho que ninguém esperava o Cruzeiro jogando essa bola toda. 2-1 no Palmeiras. O Caio Jorge metendo gol adoidado, né? O artilheiro acho que é o Arrascaeta, mas o Caio Jorge deve ser o segundo, se eu não me engano. O Cruzeiro que tem boas chances de avançar na Copa do Brasil. Ah, não passei pelos pontos, né? Perdão. O Cruzeiro tem 23 pontos em 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil tem boas chances de avançar, pega o CRB e decide em Minas. E na Sul-Americana o Cruzeiro foi eliminado. Acho que o grande ponto negativo aí, né, foi essa Sul-Americana aí.
O Cruzeiro não conseguiu classificar nem para os playoffs. Mas aqui é engraçado, Marcelo, que eu acho que se você perguntar para o Cruzeirense, lógico que ele gostaria de estar na Sul-Americana, né? Mas serviu de laboratório ali para o Jardim, né? Tinha acabado de chegar, um treinador estrangeiro. A gente até tinha mencionado que o Cruzeiro tinha muito potencial de engrenar com esse treinador novo, com elenco bom. E engrenou, né, cara? É um trabalho, a princípio, muito bem feito ali pelo Jardim. O Cabuloso vem somando pontos muito importantes aqui no Campeonato Brasileiro, disparou já. Acho que da última vez que a gente conversou, o Cruzeiro estava lá em 13º, décimo Tá quarto. começando, né? Exato. Aí passou 15 Tinha acabado de rodadas, mandar o né? Dudu embora, se eu não me engano. Exato, É, não exato. A tem gente até tempo, tinha né? comentado. A gente tinha comentado aqui da saída do Dudu. E engrenou, cara. Engrenou, o time se encaixou. O Caio Jorge também deslumbrou de fazer gols. E o Cabuloso, acho que aqui dos times que a gente vai passar, tem o melhor recorte aqui, passa, chega nessa primeira parada com o melhor cenário, né? Em uma competição só de mata-mata e brasileiro ali na cabeça, nos cabeças ali brigando pela liderança, meu amigo. Você acha que o saldo é positivo ou é muito positivo nesse momento do Cabuloso, meu amigo Marcelo? Cara, eu diria que muito positivo. Porque, assim, ficou feio, né, ser eliminado da Sul-Americana como foi, mas é muito difícil estar em três competições, né? Que o Cruzeiro não tem elenco para três competições, e eu acho que dessa forma ele consegue focar bem, né, no Brasileiro, na Copa do Brasil. O futebol apresentado é muito bom, né? Evoluiu muito, né, de cá para lá, de lá para cá. Então, eu diria que muito positivo, cara, muito positivo. Acredito que o Cruzeiro vai se manter nesse pelotão da frente até o fim do campeonato. Considerando ainda que o Cruzeiro é o rei das Copas, né? A Copa do Brasil. Então, bem firme e forte aí para as quartas, com todo respeito ao seu adversário Muito bem nas lembrado. oitavas. Muito bem lembrado. Acho que é o maior campeão da Copa do Brasil, né? Ou é o Grêmio? Maior campeão. Cruzeiro, né? Acho que ele empatou com o Grêmio, né, nas últimas O Grêmio eu sei que tem conquistas. bastante também, é. Tem uma briga, tinha uma briga, sempre tem uma briga entre os dois aí, né? O rei da Copa do Brasil. Perfeito. Passando agora para um dos aqui que está na briga de quem fez o pior primeiro recorte, né? Que é o Corinthians, né? Porque apesar de não estar tão mal colocado no brasileiro, né? Está em 11º ali, 15 pontos conquistados, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Timão vive uma crise maluca fora de campo, né, cara? Que não passa, né? Parece que só piora. Foi eliminado da Sul-Americana, né, num jogo bem trágico ali, né? Porque só precisava de um empate contra os reservas do Huracan, que estão empates com a final do Campeonato Argentino, ainda conseguiu ser eliminado, quase passou, porque o América de Cali estava conseguindo não ganhar o seu jogo, mas aí o América empata no finalzinho, o Corinthians fica fora da Sul-Americana. E na Copa do Brasil, o Corinthians caiu com o Palmeiras, cara, que é um time enjoado, né? Então, assim, e dada a expectativa, né, que se tinha em cima do Corinthians, né, que veio de um ótimo fim de campeonato ano passado, e o que vem acontecendo, eu diria que foi uma das grandes decepções desse começo de ano. Cara, ainda mais considerando o título paulista, né? Melhor campanha no Campeonato Paulista, tudo mais. Mas aí as eliminações começaram a pesar, né? Primeira eliminação ali na Libertadores, e aí aquele começo meio conturbado ali da própria Copa Sul-Americana, né? Cara, e o Corinthians é complicado, né? Toda vez que a gente vem aqui, o assunto principal é o que acontece fora de campo. A gente até brincou se o Dorival ia conseguir blindar isso, né, para dentro do campo, mas o Dorival tem feito algo que não é de costume ali dos trabalhos dele, né? Começam muito bem e depois passa por uma instabilidade. Não começou tão bem assim aqui a campanha do Dorival no Coringão, e tá colhendo esses frutos, né, cara? Agora tem que ter colega nossos aqui comemorando que é o Palmeiras para prestar mais atenção no Campeonato Brasileiro, né? Dado que é um campeonato muito
ardiloso, né, e perigoso, você acha que você tá ali, não, beleza, tô aqui tranquilo, tem muita gente atrás. E aí quando você vê, meu amigo, você tá na boca ali do Z4 e para sair é uma areia movediça danada. Então, o Corinthians eu acho que é o contrário do Cruzeiro aqui, até do Botafogo, eu diria, viu, Marcelão? Começou muito bem o ano e pausa agora muito mal, para falar a verdade, cara. E com uma perspectiva de piorar, né? Dado que pode perder o Yuri Alberto agora na janela de transferência, né? O Wolverhampton tendo vendido o Matheus Cunha. Então, e fora os problemas administrativos, né? Que pode impactar e muito aqui o que acontece dentro de campo ali da Neoquímica Arena, meu amigo. Aqui fora do ar a gente falava da bizarrice que era o vídeo lá, né, cara? Que o maluco não podia ir no banheiro, queria que o policial sentasse enquanto o Augusto Melo estava de frente. Mas que coisa bizarra, meu amigo. Inacreditável. Convido o ouvinte a procurar esse vídeo depois do Augusto Melo chegando lá e o vice-presidente não podendo ir ao banheiro, porque o Augusto Melo sentaria na cadeira de presidente novamente. Imagine explicar isso para Dom Carlo Ancelotti, que acabou de chegar, né, cara? Ele Imagina. cumprimenta Ele o que, presidente. ele que foi ver Corinthians e Vitória, né? Eu não vi esse jogo, mas falaram que foi um dos piores do campeonato até agora. Meu amigo, foi difícil de Corinthians e assistir. Vitória. Foi difícil de assistir. Só assisti por conta do nosso ofício aqui de trazer para nossa resenha. Mas olha, não é à toa que o homem foi embora com 35 minutos do segundo tempo, né? O cara falou, pô, eu vou pegar essa lotação no metrô? Eu não, eu vou embora e pego o vagão vazio. Vai lá, visita, vai no Mercadão, come um pouco mortadela, melhor, né, do que. Meu Deus. É isso, então. Corinthians, agora eu confesso que ficou difícil, acho que é F, né? F. Então vamos agora Flamengo. Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos conquistados, são 7 vitórias, 3 empates e uma derrota em 11 jogos. Meteu 5-0 no Fortaleza. Que fase vive o Fortaleza, cara. Marcelo Paes tendo que bancar o Vojvoda todo jogo. Vamos ver até onde vai isso. O Flamengo pega o Galo na Copa do Brasil, nós já comentamos aqui, até demos favoritismo para o Flamengo. E na Libertadores, o Flamengo caiu com o Inter, que vamos falar um pouquinho mais para frente também. Um bom início de campeonato do Flamengo, né? Que eu acho que o único ponto de atenção que ficou foi essa Libertadores meio confusa, né? Os tropeços em Córdoba, a dificuldade absurda de ganhar do Deportivo Táchira da Venezuela, foi um negócio assustador, né? O Rossi, seu herói da partida, mas o Flamengo vem despontando como um favorito para os títulos, né? Cara, o Flamengo tem ido nesse, nessa oscilação, né? Faz uma partida fantástica, goleia o Juventude por 6-0, vai lá, apanha para ganhar do Táchira. Aí vai, arrebenta com o Fortaleza, que é um time forte, né? Mas numa fase muito boa. E aí daqui a pouco vai lá, mais uma partida ruim contra um time inferior. Cara, mas o Flamengo, o elenco que tem, né? E até que o treinador, apesar de muito jovem, que o Felipe Luiz, mostrado lampejo de um bom futebol, cara. Então, esses times que estão ameaçam começar a jogar bem é um perigo, cara. Porque depois que engrena, fica difícil de parar. É, não é à toa que aconteceu aí com o Flamengo de Jorge Jesus ali em 2019. Mas o primeiro recorte aqui, no geral, muito bom do Flamengo, né? Conquistou os títulos lá que o Botafogo abriu mão no começo do ano. Fez essa Libertadores mais ou menos, mas mesmo assim, ao meu ver, caiu no lado da chave mais acessível à final, né? Dado que você tem ali um primeiro confronto muito difícil contra o Inter, né? Mas o restante acho que está bem propício aqui para o Flamengo chegar a Lima e fazer mais uma final. Na Copa do Brasil a gente. Ué, pode falar. É que eu não acho o Estudiantes, eu ouvi isso hoje, mas eu não acho o Estudiantes um time tão ruim, não. Eu acho que tem um bom time até o Estudiantes. Não, tem o O, Estudiantes, eu né? não Tem o próprio tenho, eu não Racing, né?
É. O Racing seria só numa Uma semifinal, né? semifinal, né? Sim. É. Mas ali de cara, se caiu o Cerro, não. O Cerro eu acho bem fraco. O Estudiantes, eu acho que ele tem bons valores. Gostei de um jogador que eu vi lá, o Thiago Palácio. Bom jogador, um canhotinho. Me lembro o Almada, um argentino meia, canhoto, joga do outro lado. O estilo de jogo me lembrou o Almada, né? Bom jogador, ficaria de olho nele. Mas, enfim, eu também acho que o Flamengo tem grandes chances de, passando do Inter, de chegar lá na frente na Libertadores. Boa. Seguimos então. ah, Flusão, o Fluminense. Flusão que surpreendeu, né, cara? Assim, é um futebol que não é muito vistoso. Até hoje eu vejo torcedor do Fluminense reclamando disso, né? Acho que viu anos mágicos ali, né? Tirando o ano passado. Mas o Fluminense, nessa parada de Mundial e data FIFA, termina em quinto com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Classificado direto na Sul-Americana, né? Espera o vencedor de Bahia ou América de Cali. O sorteio acabou não sendo muito generoso com o Fluminense. Na Copa do Brasil, pega o Internacional, primeiro jogo no Beira-Rio, o segundo no Rio de Janeiro. Confesso que me surpreendi. Eu esperava menos. Ainda mais que o Fluminense estava com alguns desfalques importantes, como o de Germancano, jogando com o Everaldo no comando de ataque. Eu não esperava que o Fluminense vinha para essa parada tão bem, colado no pelotão de frente e classificado nas Copas. Depois daquele ano anterior, né, Marcelão? Acho que o saldo aqui dessa primeira parada do Flusão é extremamente positivo, né? Ano passado ali, né? Brigando até a última rodada. Mas o Flusão fez o dever de casa aqui, né? Tirou duas partidas do caminho, que é do playoffs aqui da Sul-Americana, que nesse calendário de 95 jogos ao ano faz toda a diferença, né? Ainda mais você elimina duas viagens. Imagina você realizar duas viagens extremamente longas, mesmo que fosse para enfrentar o próprio Bahia ali, seria uma viagem longa já. O Flu do Campeonato Brasileiro veio muito bem, cara. Entrou ali na briga, meio tímido, meio por fora, assim, mas o Rei Knight sabe o que faz, né, mano? Então, o Flu tá muito bem posicionado ali no Campeonato Brasileiro e tem aqui dois caminhos nas Copas interessantes, mas perigosos, né? Um Inter que não vem bem, depois pode vir a pegar um Bahia que tem tido uma crescente, mas às vezes dá uma oscilada. E aí é aquele cenário, né, cara? Pode chegar ali finalzinho de setembro sem nada ou com tudo, meu amigo. E aí a temporada começa a ficar bem interessante. Mas o Fusão, nesse primeiro recorte, ao meu ver, bem positivo, cara. Totalmente de acordo. Eu queria também salientar que ontem o Fluminense foi a campo com o Thiago Santos, Nonato e Martinelli no meio de campo. E ganhou do Inter de 2-0 no Beira-Rio, cara. Isso foi, assim, foi surpresa. Quando saiu o Thiago Santos chutou na volância, todo mundo. Enfim, foi incrível, incrível. O Renate está de parabéns, calando a boca dos críticos, né? É o futebol 2.0, meu amigo. É isso. Seguindo agora, ah, me perdi. Fusão. Fusão. Palmeiras agora? Pode ser falar do Palmeiras. antigo líder? Antigo líder, o Palmeiras termina em quarto esse Campeonato Brasileiro com 22 pontos, 7 vitórias, um empate e 3 derrotas. Pega o Corinthians na Copa do Brasil, já citamos aqui, né? Acho que com ser clássico não vou dar favoritismo, não. Na Libertadores acabou pegando a mamata, né? O Universitário do Peru.
É um time bem limitado, né? Acho que o mais fraco, né, que tinha para se pegar. Então, Palmeiras muito bem nos sorteios, né, dando sorte nos sorteios. E no brasileiro deixou a desejar nos confrontos diretos, né? Exato, meu amigo. O que eu torci aqui, ó, clubismo à parte, o que eu torci para cair Palmeiras e Flamengo da Libertadores. E a mesma coisa na Copa do Brasil não tá escrito, mas todo ano é isso, meu amigo. Todo ano os caras já estão com a vaga nas quartas garantida. Mas o Palmeiras, cara, o Palmeiras veio muito bem. Aí aquele jogo contra o Flamengo, eu acho que deu uma titubeada, assim, porque podia abrir 5 pontos de vantagem, ou sete, acho que era sete, né, se eu não me engano. E aí acabou falhando naquele confronto direto. Quase falha também contra o Bragantino, passa um sufoco danado. E agora falhou de novo contra o Cruzeiro, que vem numa crescente, né? Mas é o tal do Campeonato Brasileiro ardiloso que a gente tanto fala, né? É líder, a capacidade de abrir aqui quase 2 rodadas é, de vantagem na liderança, né? E aí do nada você tá em quarto, meu amigo. Tá em quarto, já tá pressionado pelo quinto ali, se vacilar sai do G4. Mas o Palmeiras, um recorte até que positivo, né? Perdeu ali o Campeonato Paulista para o seu arquirrival, mas está bem nas Copas. Tem um confronto difícil contra o próprio Corinthians, que não vem bem das pernas, e está bem ali colocado no Campeonato Brasileiro, mas é aquele gosto de, putz, podia estar melhor, né? Mas de qualquer forma, um elenco muito bom, que provavelmente a tia Leila vai depositar mais algum craque aí, né? Dado que o Estevão está saindo fora. Isso aí, E continua revelando, né? Igual você comentou ali no início do programa, do nada já vem um sub-17 aí ver um doido e novo aí, decide né? o jogo. Exato, meu amigo. O trabalho da base do Palmeiras é muito bem feito, a gente reforça aqui quase todo episódio. E primeiro recorte aqui é positivo, positivo. O Palmeiras tá vivo em tudo que ele imaginava estar. E não aconteceu nenhum acidente de percurso aqui, meu amigo. Você acha que o Verdão vem firme para tríplice coroa pós-parada? Sei lá. Cara, não. Se coroa, não. Não Não tá com vejo, esse não. protagonismo todo, né? Não, não tá, não tá. Não me empolgou tanto assim, não. Mas, assim, a menor posição que o Palmeiras vai ficar nesse brasileiro é terceiro colocado. Não vejo o Palmeiras ficando abaixo de terceiro. Vai brigar pelo título. Copa do Brasil, cara, eu não sei. O Palmeiras tende a pipocar na Copa do Brasil, né? Toda vez que. Não sei. O Palmeiras e a Copa do Brasil, para mim, não combinam. Eu tenho esse sentimento. Inclusive, não duvidaria se o Corinthians Corinthians cometesse um crime, passasse. tá? Não duvido. Eu duvido. Com gol do Ángel Romero e do Kaká zagueiro. Nossa Senhora, exato. Mas assim, já na Libertadores, é uma competição que o Palmeiras sabe jogar, né? Eu vendo aqui o chaveamento, né, o Palmeiras poderia pegar o River nas quartas. O River, ele tem uma mescla lá de jogadores experientes e alguns jovens. Não é um time que tem brilhado, tem bons jogadores, mas não, eu acho que o Palmeiras passa do River. Acho que o Palmeiras passa, então aí a gente já está falando que o Palmeiras chega na semi, e aí semi teria Botafogo, São Paulo, Atlético Nacional. Cara, eu acho que o Palmeiras, se eu tivesse que falar qual título você acha que o Palmeiras ganha, talvez a Libertadores seja o mais a competição que eu sinto que o Palmeiras tem mais chance, dado o sorteio ali que aconteceu e o desempenho também, né? Desempenho. Meu amigo. O River, acho que. Tríplice não. Tríplice não. Oi? Tríplice coroa não. Boa, boa. Não, acho que não tá com um protagonismo tão grande assim também, né? Dominando tudo. E esse River que o Palmeiras pode vir a enfrentar e provavelmente vai, né? Ali nas quartas da Libertadores, eu tenho a impressão que eles investiram tudo ano passado, porque a final era o Monumental de Nunes, né?
E esse ano já não chegou ali no na primeira final do abertura do Campeonato Argentino, já foi eliminado ali por uma zebra, né? Acho que o Palmeiras tem um caminho acessível, né? Perigoso, mas acessível ali na Libertadores, falando de quartas de final. Mas o Verdão é isso aí, cara. Acho que não sai do top 3 ali brasileiro, não. Consegue chegar, acho que pelo menos às quartas de final nas duas competições. O Corinthians pode fazer o crime, mas eu acho que ele não vai, viu, cara? Infelizmente, acho que não vai cometer o crime. E a decisão é no E, Allianz, né? Eu tava olhando aqui também. Fecha no Allianz, né? cara, que eu vou te dizer que eu acho que é pior pro Palmeiras, tá? Porque eu tenho o sentimento que quando o Palmeiras encontra primeiro a Neoquímica, ele tende a ceder mais espaço ao rival, Isso, digamos assim. perfeito. Eric, a gente fala, hein, meu amigo? A gente fala, mano. Estamos A gente entrando fala no primeiro bastante. assunto. Vamos ter que dar uma acelerada aqui. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Então vamos tentar dar uma aceleradinha aqui nos próximos. Internacional. O Inter que termina em 14º com 11 pontos conquistados, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Não é um bom começo de brasileiro. O Inter pega o Fluminense na Copa do Brasil e na Libertadores pega o Flamengo. Cara, esse recorte do Inter não é muito bom não, né, Eric? O Inter, cara, consegue me ouvir? Todo mundo aí de casa? Porque meu fone, que ele foi descansar. Mas então, o Inter, cara, tá numa toada muito ruim, né? Sofreu pra caramba ali pra se classificar na Libertadores. Agora ainda dá o azar de pegar o Flamengo ali, né, nas oitavas. E no Campeonato Brasileiro, o Inter eu acho que tá igual ali o São Paulo, cara. Pô, o Inter não tem tido resultados tão impactantes quanto o São Paulo, né? Em questão de elenco, em questão de desempenho em campo, mas os resultados também não vêm, né? Então, se o resultado não vem, não tem quem fique em paz. Eu acho que esse primeiro recorte do Inter aqui, muito ruim, cara, muito ruim mesmo. Porque a gente esperava e projetava ali no começo do ano, né? E você acha que os caras seguram o Roger até quando? Se foi eliminado nas Copas, o Roger cai? Cara, eu acho que o Roger não cai, viu, Marcelão? Porque o mercado Cai. tá tão restrito que eu acho que a galera do Inter vai olhar e vai falar assim, cara, é melhor a gente ficar com o que tá, porque Campeonato Brasileiro, você trocar técnico na segunda metade ali do campeonato, é você assumir que aquele ali é o teu lugar e você só vai brigar pelo rebaixamento. E aí tem aquele todo período, né, de adaptação do treinador, ele vai cometer os mesmos erros do antigo, e aí você pode perder ali mais duas, três rodadinhas que vão te deixar dentro da orelha movediça. Então acho que ele não cai, mas aí também tem aquela coisa, né? Se o Fortaleza desiste de Vojvoda, aí, meu amigo, pode abrir o guarda-chuva, porque vai chover técnico caindo, meu amigo. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito disso. Eu também não perderia o Vojvoda. Bom que você já deixou o gancho, né, Eric? Time coladinho ali com o Internacional. Em 13º temos o São Paulo, com 12 pontos conquistados em 11 jogos. São 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O tricolor do Morumbi. São Paulo que pega o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Poderia ter pego mais fácil e também poderia ter pego mais difícil, né? Achei que foi bom sorteio. E na Libertadores pega o Atlético Nacional da Colômbia. Poderia ter pego mais fácil, mas também poderia ter pego mais difícil, né? O sorteio acabou sendo bem generoso com o São Paulo, né? São adversários acessíveis ali. Você só não pode dar mole. E aí, Eric, eu te pergunto, depois dessa parada, qual o São Paulo que vai entrar em campo? É o da Libertadores ou é o do Campeonato Brasileiro? Cara, O São se. Paulo veremos mais. Então, se pelo menos cinco dos nove
e jogadores que estão lesionados voltarem, aí eu acho que o São Paulo da Libertadores começa a tomar conta aqui das partidas. Agora, se a galera não voltar e seguir a molecada, aí o ano vai ser duro, meu amigo. E aí eu só queria fazer uma observação aqui, além de falar que o São Paulo é o time que mais ofende o futebol bonito hoje em dia. Eu acho que teve até uma colocação sua ali, né, suplicando por um bom futebol do Dom Carlos. São Paulo tem agredido a bola, meu amigo. E aí, muito do que se vê em campo é reflexo da instituição. Eu só queria pontuar aqui a situação do Bobadilha também, né? É extremamente feio e inaceitável o que aconteceu. Tem quem diga que não, isso aí é de futebol e tudo mais. E, cara, só aceita ofensa quem nunca foi oprimido, ao meu ver, tá? E o clube demorar 2 dias para soltar uma nota de chat GPT mostra muito que é o São Paulo nessa temporada, cara. Que trabalha com o que tem e tenta enganar todo mundo que vê de fora o que realmente acontece lá dentro. Então, é jogador machucado, é jogador que não é pago, é clube que não se posiciona em temas importantes, mas depois solta postzinho. Então, esse primeiro recorte aqui de temporada do São Paulo, eu vou dizer que ele é ok, porque o time está tentando não gastar e está tendo bons frutos da base. Mas você não pode deixar o protagonismo do time na mão de quatro garotos de 17, 18, 19 anos. Você pode fazer igual o Palmeiras, que toda hora coloca um, dois, né? Um ali sempre entrando no segundo tempo, aí o outro de titular. Mas você depender de 4 garotos é pedir para ficar sambando na cara do perigo, meu amigo. Eu acho que o São Paulo está muito mal e a volta, essa parada vai ser extremamente importante para recolocar o time no grupo. Agora vamos ver se a galera vai ficar saudável e vai conseguir voltar aqui, meu amigo. E fica aqui registrado, então, nesse desabafo, repúdio a como a diretoria do São Paulo agiu, realmente foi a piada, e também há um futebol em campo que, assim, isso do moleque é complicado, cara. Eu penso assim, porque quando a gente tende a valorizar quando o cara lança o moleque vai bem, né? Mas a gente não crucifica quando o treinador lança o moleque e ele não vai bem, e porque era cedo demais para lançar, né? Eu sinto que é meio irresponsável você só sair lançando o moleque, né? Eu lembro da Uhum. época do Pô Fechou no Corinthians, ele fazia isso o tempo todo. Jogando, a quantidade de moleque que ele queimou lá do Corinthians na época. O Corinthians que nem tem uma base tão forte quanto São Paulo e Palmeiras, né? Mas assim, tem que saber a hora de lançar. E eu sinto que o Palmeiras tem isso, faz isso muito bem. Sabe a hora de lançar os moleques, mas o São Paulo tá bem nisso, tá? Os meninos vêm correspondendo bem em campo, né? A torcida tem paciência também, né? Com eles que são os últimos culpados aqui. Mas é isso, então fica registrado aí o desabafo. E torcer por dias melhores após a parada. Boa. Então, agora para encerrar, Eric, aquele que eu acho que é o pior dos 12 grandes, né? É o Santos, na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? O antepenúltimo. São 8 pontos conquistados em 11 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas para o Santos. Santos que não está em nenhuma Copa. Está totalmente dedicado ao Campeonato Brasileiro. E aí aqui vale falar do Neymar, né? Você quer começar, Eric? Cara, posso começar aqui, cara. Acho que passando um contexto geral da minha percepção aqui sobre o Santos, no Campeonato Brasileiro, eu entendo que tem 3 times classificados para brigar para não cair, já nessa 12ª rodada. Chama-se Esporte Clube Recife, que ainda não ganhou nenhuma partida no campeonato. Chama-se o outro Santos Pior Futebol campanha Clube. de todos os tempos. Exato. Pior campanha do que a Chape, que foi uma campanha já horrível e caiu
cedíssimo no campeonato. Bom, eu coloco aqui como classificados aqui para brigar para não cair, já oficialmente. O Sport, que ainda não ganhou nenhuma, o Santos pela bagunça, pelo pacote Neymar, né? E o próprio São Paulo, que a gente acabou de dizer. Mas eu acho que o pessoal tava brincando hoje nos programas esportivos. O Lamano de Adios é o Santos Futebol Clube hoje, cara, depois que infelizmente teve a sua primeira queda. É um clube que eu diria até com a maior história do futebol brasileiro, dado o nascimento ali do Rei Pelé pelas mãos do Clube do Santos, se submeter a um jogador, pô. Um jogador nunca pode ser maior que o clube, cara. E ainda mais depois de tantos vacilos assim com o clube, né? A situação fica realmente muito complicada, meu amigo. Mas e aí, Marcelão, você acha que ele renova ou não renova? Cara, eu tô Por 21 achando que ele milhões, nova, deixa eu falar esses segundo. 21, né? Que tem os acordos esportivos lá, né? De bet, não sei o quê. É, mas eu tô achando que ele renova porque eu acho que ele quer ir pra Copa, cara. Assim, o único momento que eu sinto algum comprometimento que dá pra gente chamar ali de verdadeiro vindo do Neymar é a Copa. Eu sinto que ele realmente joga a Copa com vontade, gosta de jogar pela seleção brasileira e se entrega ali, demonstra algum comprometimento. E dito isso, eu acho que a maior chance dele estar na Copa é continuar no Santos, porque na Europa ele não volta, não tem mais mercado na Europa. Na Arábia, eu acho que ele deixou vários traumas. Então, assim, se ele sai do Santos, é para jogar no time do Messi, né? Acho que não tem outro lugar, né? Vai ser nos Estados Unidos, né? E aí eu acho que não vai para a Copa. Acho muito difícil. A não ser que todo mundo esteja mal. Então, não sei. Eu diria que renova, mas eu não coloco minha mão no fogo, não, Eric, porque eu sinto que o Neymar tá zero a fim de comprar essa briga de luta contra o rebaixamento, cara. Sinto zero vontade dele de querer ajudar o Santos a não cair. Eu sinto que isso não vai se concretizar, tá? Mas eu acho que a minha percepção é uma ótima colocação, né? Mas, ao meu ver aqui, ele ia tentar se reabilitar, ia tentar ganhar um holofote aqui no Super Mundial em algum clube, sabe? Um Flamengo da vida, assim, Botafogo. Mas eu acho que os clubes viram que o buraco está tão mais embaixo, cara, que se ele for conseguir uma vaga para essa competição, para não ficar de fora, né? Vai ser algum time ali da MLS. Acho que o do Messi não pode mais, né? Por conta ali da questões salariais, né? Já teria chegado no teto, que tem Hum, muito craque, né? Mas putz, essas ligas americanas onde o ponto é dividido entre todo mundo, né? Para ter ali direitos iguais, entre aspas. Eu acho que ele vai acabar cavando um lugarzinho em algum time da MLS, porque eu acho que ele não vai ficar para brigar para rebaixamento, cara. Ou ele vai ficar e vai meter o atestadão, mas eu acho que ele não joga para não cair, cara. Ele eu falou que também ajudaria muito o Santos, né, mas entrou contra o CRB, não conseguiu ajudar tanto. É verdade que o goleiro do CRB fechou o gol ali na Copa do Brasil, mas contra o Botafogo também, cara. No momento que o Santos estava melhor, o cara foi lá e mete a mão na bola e é expulso e compromete o jogo como um todo. O clima no vestiário deve não. ter sido uma delícia, meu amigo. Pô, imagina, que aquela mão ali foi brincadeira, velho. Eu acho que. Porque assim, o juiz dá marca em campo, né? Mas mesmo se ele não marca em campo, ainda tem o VAR, né, cara? O que que ele. Não faz sentido, né? E outra coisa que eu fico até na dúvida, eu vi essa discussão, né? Mas que o jogador do Botafogo conseguiria tirar a bola, se ele não dá o tapa. Mas eu acho que existia a chance ali também dele fazer um pênalti no Neymar, de chutar o Neymar com tudo, se ele vai na bola, né, ele não dá o tapa, mas. Enfim, ali eu acho que a questão é que o Neymar deve ter jogado poucos jogos na era VAR. É Eu verdade. É acho uma que ele boa ainda não está colocação, viu? habituado com essa ferramenta nova, que é o árbitro de vídeo. Aí ele tentou ali, mas, enfim, é complicada a situação do nosso Santos, Eric. Complicado.
Eu ainda acho que tem bons nomes ali, talvez consiga. Acho que tem time para fugir do rebaixamento sem o Neymar, mas tá complicado, cara. E é isso, o Campeonato Brasileiro é cruel, é muito cruel. Tem que ver quem fica também, né, Marcelo? Porque o Pituca tava com proposta para sair, né? O Tiquinho também com proposta ali da Arábia Saudita. Então tem que ver quem vai ficar, né? Se o Neymar for embora, acho que uma galera vai querer ir embora também, né? Mas complicado a vida do Santos. Vai ser bom pro torcedor santista ficar esses dias aí sem jogo, né? Para ver se corre atrás da terapia e se melhora a saúde mental. E por fim, né, Eric, o Vascão, né, que também você não colocou ele, né, como candidato, né, a briga por rebaixamento, mas o Vasco está ali em 15º, né, coladinho na zona de rebaixamento. São 3 vitórias, um empate e 7 derrotas. O Vasco que já trocou de técnico, né, já está no. Se a gente contar o Felipe Maestro ali como técnico, então o Diniz já é o terceiro do Campeonato Brasileiro, né? O Diniz que vai ter essa pausa agora para ver se coloca o Vasco, dá alguma cara para esse time do Vasco, né? Confesso que eu acho bem limitado o time, bem limitado. O É, Vasco também que só se dedica ao Campeonato Brasileiro, né? Ah, não, mentira, o ele, Vasco tá para o Brasil, pega o CSA, né? Bom, foi generoso o sorteio. Pega o CSA e decide em São Januário. e na Vasco da Gama. Sul-Americana também pegou playoffs, né? Nossa, é verdade. O que eu arrumei com o Vasco aqui, Eric? Falei tudo errado, cara. Tô repetindo. Tá tentando eliminar o Tudo de novo. Vasco. É. Eliminei o Vasco de tudo, né, cara? Acho que eu tô preocupado, né? Quero que o Vasco foque Mas, no brasileiro. Mas assim, o mas Vasco ainda tá vivo em das duas Copas. Pega o Independente Del Valle na Sul-Americana. E de confronto difícil, inclusive. Diria que é o mais difícil, né, cara? Acho que é o Del Valle e o América de Cali ali, né, que o Bahia pega, né? São os confrontos mais difíceis da Sul-Americana. E o CSA, né, com grande chance de avançar nessa Copa do Brasil. Exato. Cara, mas eu vou te falar que tinha torcedor, deve ter torcedor vascaíno que queria que essa sua fala fosse verdadeira, né? Para se concentrar aí no Campeonato Brasileiro. Eu não coloquei o Vasco aqui nos classificados para não cair, porque apesar do time estar limitado, desses três que eu tinha dito, né? É o que está começando a apresentar o futebol, né? Porque teve vitórias importantes ali no Campeonato Brasileiro dentro de casa, e o Diniz é isso, né, meu amigo? O Diniz é os caras comprarem a ideia dele e Também. todo mundo vira craque. A torcida fica apaixonada e tudo funciona. Então, por isso eu acho que o Vasco vai conseguir engrenar uma boa sequência ali. É claro que o time é muito limitado, mas, cara, quando você tem pelo menos um definidor muito bom, igual o Verratti, e um goleiro de bom nível também, como o Jardim, e você é um time limitado, acho que você já tem meio time só nesses dois caras. Que você sabe que se a bola cair lá na frente, o cara guarda e o goleiro vai conseguir aqui pelo menos salvar algumas bolas mais difíceis. O Santos até tem um bom goleiro, né? Mas não tem um matador em boa fase. Tem o Tiquinho, né? Tudo mais. Mas o Vascão, cara, acho que demorou muito para trocar de técnico, né? Demorou muito para chegar o Diniz. O Felipe Maestro fez ali a tua destruição ali em algumas rodadas no Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco, eu acho que com a parada vai ser muito bem aproveitado pelo professor Fernando Diniz e vai voltar melhor, cara, para pelo menos se manter aqui na primeira divisão. Concordo. Também acho que o Vasco volta melhor da parada. Bom, é isso então. Fizemos esse saudão aí, né, de como cada time chegou, né, dos 12 grandes. De novo, a gente pede desculpa aí para os torcedores dos outros times, né? Já não daria tempo de falar de todos. E aí, Eric, estamos com 54 minutos de gravação, cara. Já passamos do tempo normal, a gente já Já nem tá deu para na. subir a plaquinha, né? Não tem nem plaquinha para subir mais. Vamos de palpite da Isso é seleção e voltamos na próxima segunda?
que você acha? É isso, meu amigo, é isso. Fica aqui então só uma curtinha do PSG, né? Vou deixar os parabéns aqui pro PSG. Fez uma grande partida contra a Inter, 5-0, maior goleada da história da Champions League. E não deu nem pro cheiro, né, Eric? Foi um verdadeiro massacre, né, cara? E venceu o melhor futebol. É, a gente até brincou ali no grupo, né, cara? Já diria outro, a velocidade mata, meu amigo. O PSG deixou de ter celebridades, virou um time veloz, fiado, na mão ali do Luiz Henrique. E foi contemplado aqui com, enfim, o seu projeto bem organizado, né? O objeto de maior desejo aqui do Sheik, a Champions League. Então, extremamente merecido. Acho que quando saiu o segundo gol ali, eu acho que até comentei aqui em casa que eu falei, cara, vai ser goleado isso aqui, velho. Porque tava muito veloz, o time da Inter com 5 jogadores atrás, na defesa não tava achando o ataque do PSG. E aí fica uma aula, né, cara, para todo treinador que fala, putz, jogar contra a linha de 5 é muito difícil, não sei o quê. É difícil quando você fica trocando passes entre os zagueiros e não infiltra, né? Não troca de Sabe posição, não fazer. ataca o espaço. Aí fica difícil mesmo. Mas, cara, extremamente merecido. A Champions está em boas mãos ali de Luiz Henrique e companhia, meu amigo. Concordo. E o Luiz Henrique é um cara que sobe de patamar com essa vitória, né, cara? Porque assim, eu confesso pra você que o Luiz Henrique, não sei, eu tinha a impressão de que ele era o cara que juntou os craques ali do MSN e tal, os caras se entenderam e jogaram bom futebol, né? O famoso técnico paizão. Eu não sei, eu tinha meio que essa imagem dele. Aí ver ele montar esse PSG jogando esse futebol nessa velocidade, cara, foi absurdo, velho. Era pura poesia. E no fim o PSG se mostrou o time mais equilibrado dessa Champions, né? Você vê pelos confrontos do PSG, ficou parecendo que os outros times eram ruins, cara. Ficou parecendo que aquele Arsenal era um time fraco, que o Liverpool era um time qualquer também, que vivia Passou um péssimo sufoco. momento. Essa Inter tá longe de ser um time ruim, velho. A gente viu que foi o Inter e Barcelona, né, que foi o melhor confronto, né, da temporada do futebol mundial, que foi o embate entre Inter e Barcelona. E esse PSG não tomou conhecimento da Inter. É absurdo, cara. Tá de parabéns mesmo. Que ó, aula de futebol. O time do Luiz Henrique. E também fica aqui também a. Rapaz, me fugiu a palavra. Fica aqui também Menção? uma bela imagem da filha dele, né? A Ah, história da filha dele e tal. Foi muito bonito também, né? Fica aqui sim, também registrado boa. a bela história lá da filha dele, lá, a pessoa entrou com a bandeirona, ele com a camisa. Bem bonito, isso me tocou. Futebol é sobre isso também, né, meu amigo? Sobre histórias de superação. E aí, só mais um dado aqui sobre o Luiz Henrique. É o segundo técnico na história a conseguir uma tríplice coroa por dois times diferentes conquistando a Champions. O outro é nada mais, nada menos que Pep Guardiola. Ou seja, o cara sobe muito de patamar aqui. E na minha playlist aqui de séries já tá a série do Luiz Henrique que tá na Max para assistir nos próximos dias, cara. Fica aí, então, dica cultural aqui. Série do Luiz Henrique para maratonar aí nos próximos dias. Farei o mesmo, também verei, não sabia. Muito obrigado pela dica. Que isso, tamo junto. Um dia é poema, outro dia é uma série. Os caras são cultura, pô. É futebol e cultura. Porque futebol é cultura, né, velho? É arte, esporte, tudo ligado ali. Muito bom. Então é isso. Fica aqui os parabéns para o PSG, o campeão das Champions. E também acho que esse PSG tem chance de continuar, né? Não duvido que muito menino novo, né, que consiga um trabalho de longo prazo mesmo, né? Que aconteça também, né? Seria bem interessante o Luiz Henrique ter vida longa no PSG, né? A gente vê mais desse bom futebol. O Eric. E agora torcemos para a seleção brasileira do Carleto. Trazer um bom futebol para nós. A gente tem bastante assunto, né, para falar depois desse jogo da seleção, esse amistoso. Voltamos depois, né? É isso, meu amigo. Começou a era Carlito, vamos ver aí
Quanto tempo a gente vai deslumbrar o Hexa? Eu vou comemorar muito tempo, mas tudo bem. Vamos deixar isso para ano que vem. É engraçado que o humor mudou, né? Eu já vi gente falando, o problema ali é a Espanha, a França e tal, mas o Brasil aí tem os caras bons, os caras já estão já pensando no Hexa mesmo, né? O time nem jogou ainda, mas estou animado. Estou bem ansioso. É Fechamos isso, então. então. Muito obrigado para você que esteve conosco até agora. Aquele abraço, deixa o like se gostou do conteúdo, comentários, indica, compartilha com todo mundo que quiser. É isso. Suas considerações finais, Eric. É isso, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Marcelão aqui pela condução. E tamo junto, galera. Episódio 2 aí já no ar. E vamos seguir aqui com a nossa resenha praticamente toda segunda, né, meu amigo? É isso. Um abraço. Praticamente toda segunda. Aquele abraço. Valeu.